Quando eu digo isso, pode até parecer que é financeiramente falando. Não, não é financeiro, mas também é. Quando eu estou numa empreitada, vamos lá, se uma mulher, né, ela tem um marido e ela ama esse marido, ela faz tudo para ter a atenção do marido, né? Ela procura dar o melhor de si. Se ela pode contribuir com a casa, ajudar o marido, assim ela o faz. Se ela pode dar o melhor para o marido. Assim também é o marido em relação à mulher. Ele valoriza a mulher pelaquilo que ele gosta dela. E por incrível que pareça, mesmo que esses dois eles comecem uma empreitada de uma relação com muito amor inicialmente, mas se não houver um podar ali das relações, uma alimentação das relações, do trato um com o outro, logo essa relação ela se torna muito cotidiana. Algumas pessoas conseguem driblar isso e conseguem ter uma vida bem legal, mas o que acontece aí é que isso não depende somente de um esforço. O esforço em si, ele não tem força para continuar. Chega uma hora que o esforço em si, ou seja, o sentimento que faz a pessoa se esforçar, pode acabar. Ou seja, aquele brilho pode acabar. Então, a pessoa ela continua como ela é realmente, ou seja, aquela roupagem que ela usava, que era também causada por algum tipo de sentimentos, acaba e a pessoa não tem mais o porquê ser tão zelosa com a outra, ser tão cuidadosa com a outra. Ela conseguiu aquilo que ela queria, né? E se tornou algo normal. Isso acontece a todo momento nas nossas vidas. A gente tende a ter mais zelo antes de conseguir. Depois que consegue, as coisas se tornam muito mais nível de normalidade, ou seja, não se tem mais uma intenção de se tratar aquilo com tanto zelo. Por que isso acontece? Isso dentro de uma relação comum entre homem e mulher. Por que isso acontece? Porque as emoções elas vão diminuindo. Ou seja, a via que existia do prazer ali, ela vai diminuindo. Ela diminui e aí você já não consegue fazer as coisas como eram antigamente. Parece que a gente mistifica as coisas. A gente começa a fazer algo, mas depois a gente simplesmente não consegue ir adiante com aquilo. É assim em todas as etapas da nossa vida. Quando nós começamos num trabalho novo, depois o trabalho, né, o primeiro dia é empolgante, eu consegui passar, eu consegui o trabalho, depois aquela rotina vai massacrando a pessoa, ela, poxa, agora eu estou aqui, não sei se era bem isso que eu queria, estou feliz, mas, sabe, vira uma rotina, e tudo vira uma grande rotina na vida da gente. O bom da Torá é que isso não é possível, pelo menos quando você chega no fator da interioridade da Torá. Por quê? Porque lá dentro você não tem como brincar. Você não tem como esses sentimentos que você exterioriza, eles não podem, dentro de você, dentro da sua realidade, entre você e Deus, sabe, não é o que o mundo vai ver, não é como você trata o outro, não é como você vê a outra coisa, mas aquilo que é seu mesmo com Deus, você não pode dar. Não é possível você pegar esses sentimentos internos e brincar com eles. Por que não é possível? Porque é a sua realidade. Você não brinca com o seu interior. Você pode até se auto-enganar. O cérebro, ele cria mecanismos para enganar você mesmo em relação a algum traço que você tenha, mas, na verdade, você sabe quem você é.
às vezes, a gente tenta disfarçar aquilo que nós somos, maquiando, nos colocando dentro de um casaco cultural, dentro de um casaco de uma sociedade, de uma religião. Mas o que você é realmente é aquilo que Deus formou, ou seja, nunca vai existir outro César. Sempre vai ser o mesmo e único César que existe. A mesma Zilma, a mesma Márcia, a mesma Terezinha. Não existe outra pessoa igual a você nesse mundo. Pode ter pessoas que talvez tenham alguns gostos similares, etc. Mas quando você parte para essa questão de quem você é e de como você é único. E se você é único, quer dizer, olha que coisa impressionante. Ainda que você pareça, tenha traços iguais a outras pessoas, internamente tenha as mesmas sefirotes que outras pessoas, você é um ser único. A gente pode pegar essa paridade, esse dual que existe nessa situação, e ligar a questão de Caim e Abel e oferecimento que eles fizeram dos seus holocaustos. Qual era o bicurim de cada um? Aqui a gente fala de frutos, lá também Caim ofereceu frutos. Lá Caim ofereceu frutos. Ravel, ele oferece um animal. Agora aqui a gente chega numa questão da Torá, onde Hashem manda você escolher os primeiros frutos. Olha como que isso é incrível. Lá na questão do vegetal que é oferecido, não era o melhor. Existia dentro de Caim uma ruptura intelectual e espiritual em lidar com o eterno. Logo depois que ele tem esse ato de fazer o oferecimento, e aí o Abel ele fica envaidecido porque Deus aceita o seu holocausto, dele não, ele logo acredita que não existe Deus e não existe julgamento. E por isso Caim mata Abel. Com isso, ele vai ter que passar por todo um processo. Olha como que a divindade, ela lida de uma forma extraordinária com cada ser humano. Com isso, o Caim agora tem que passar por um processo e ele fala com o Eterno que o pecado era muito grande, que era para o Eterno dividi-lo, porque o pecado era enorme. Então, ele tem um grande segredo dentro da Torá que vai mostrar dentro quando a gente for fazer os novos alunos os cursos de reencarnação, mostrando a palavra que mostra que ele foi dividido em 3 personagens dentro da Torá. Primeiro, ele vem como Cora, ele vem como egípcio que vai morrer na mão de Moshe, mas ele também vem como Itró. Então, ele se divide em 3 níveis de alma para cada vida ele poder tratar uma parte da sua alma. E aí, o que acontece dentro disso? Olha como as percepções que existem dentro de vocês são profundas e são como uma cebola, elas são em camadas. Ao mesmo tempo que você sabe quem você é, num certo nível, e você conheça essa interioridade que você tem, em outros níveis, não, você não se conhece totalmente. Ou seja, dependendo da situação, você não sabe como vai reagir. Como essa força que você tem interior, que é a sua alma, ela é dividida dentro desses níveis, agora você tem que entender, através da Torá, desse caminhar na Torá, e tem que caminhar em vários níveis de Torá. Você tem que brincar com a Torá. Você tem que pegar ela no nível Pesha, levar ela para o nível Drash, Remes e também o Sod, para você poder entender do que está sendo falado. Ou seja, você não pode ir para um degrau sem primeiro pisar em outro degrau.
Você não se alimenta e não alimenta as pessoas somente de um nível. Você precisa dos outros níveis também. É lógico que o último nível, que é o sódio, é o melhor, porque aí você já chega lá onde é o X da questão, mas aí é que está. O X da questão, dentro de cada alma, qual seria? Qual seria o X da sua questão? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Qual é o X da minha questão? O que eu devo consertar? A gente sabe que, através das reencarnações, a gente veio consertando vários níveis da nossa alma. E só o que está aqui agora é o nível que não foi consertado. O resto da sua alma já está guardada no Gan Eden. Então, descobrir o que tem que ser consertado nessa vida é o que é importante. Dentro disso, é lógico que a gente tem que observar que, mesmo assim, todos nós somos formados de 613 mitzvot, ou seja, 613 desejos que estão totalmente impuros. Esses desejos impuros, na verdade, são o fruto que vai ser oferecido ao Eterno. Não é, de forma nenhuma, um fruto literal, que você vai numa feira, vai comprar um fruto e vai oferecer ao Eterno. Na verdade, quando nós fazemos nossas festas, é até engraçado, porque o fruto é para que nós possamos comer. Compramos os melhores vinhos, fazemos as melhores mesas, mas é para nós mesmos. Afinal de contas, o Eterno não come, não é verdade? Ele não bebe, ele não precisa de sangue de animais, e etc, etc. Tudo que tem nesse mundo converge para que nós mesmos possamos avançar. E o que acontece? Então, os frutos são, na verdade, as suas mitzvot e as intenções dessas mitzvot que você vai trazer para o Eterno. Como elas estão muito carregadas de ego, de sujeira, ou seja, nós servimos o Eterno de uma forma muito egoísta. Na verdade, nós somos egoístas em todas as coisas que nós fazemos. Primeiro, nós desejamos para nós. Enquanto nós estamos bem servidos, o próximo não importa muito. Inclusive, nós lidamos dia a dia com o nosso próximo com a vontade de receber um lucro em cima do nosso próximo. Seja ele até de uma consideração a mais. Quer dizer, esse desejo de receber e de doar, ele também surge no mundo dos sentimentos. E aí a gente quer provar, a gente quer interagir, a gente quer mostrar, a gente quer ser, a gente quer estar, sempre de uma forma que o outro seja menor que nós. Ou seja, o nosso desejo interno, as nossas mitzvot, elas são totalmente egoístas. Como na questão de Abel, se Deus estava aceitando o holocausto dele, aquilo que ele estava oferecendo, o que importa se o irmão ia ficar zangado ou não? O que importava é que ele podia festejar. O que acontece com isso é que nessas paraxás, onde Moshe ele começa então a morrer, ele começa a perder a vida, ele está começando, já desde lá de trás, mostrar que todas as mitzvot, né, elas são como inclinação do mal. Porque nós começamos a travessia do deserto pensando num lucro futuro, ou seja, no final desse deserto, finalmente eu terei descanso e finalmente eu obterei do Eterno aquilo que é melhor para mim. Nessa intenção, todas as pessoas nesse globo vivem.
Elas vivem nunca para fazer bem ao próximo, mas elas vivem pelo seu próprio bem. Ou seja, se não tem ninguém doente na minha casa, se eu não tenho problemas, se eu tenho um emprego, se eu tenho algo, para que eu vou me preocupar com as outras pessoas? Eu estou sendo abençoado. E por incrível que pareça, o Eterno, ele chega no momento que agora ele vai tratar com todas as pessoas, ou seja, não tem para onde a pessoa correr, não tem para onde a pessoa caminhar. Estamos indo, todos nós, para um caminho onde nós não temos para onde correr. Porque agora chega um momento onde o nosso interior, onde essas camadas, elas nos chamam para estudar a sabedoria da Kabbalah, para entender realmente o que é a Torá no seu nível mais profundo. Você chega num momento agora onde você não está mais conseguindo compreender muito mais quem é você. As pessoas batem a cabeça e vão atrás de descobertas, mas descobertas, e conseguem curas para uma doença aqui, outra doença ali, mas não sabem realmente o que é encontrar com o Criador. Essa semana eu via um grande cineasta com 90 e poucos anos se suicidar, 90 e poucos anos, talvez com medo de ficar dependendo das pessoas, medo de alguma coisa, mas tudo isso é o que uma alma sem a Torá reproduz. O que era importante não era o que ele representava para outras pessoas, ou quanto ele poderia ajudar a humanidade, mas o que era importante para ele é quanto ele estivesse bem, e que a partir do momento que ele não alcança aquilo que ele acha que é bom para ele tira a sua vida. E aí é que acontece, se Hashem, ele é o Criador, e tudo foi ele que fez, e não há nada que ele não criou, então ele diz que ele criou a inclinação do mal. Eu criei a inclinação do mal. Porque sem essa inclinação do mal, você não estaria aqui hoje. A questão aqui não adianta você se enganar, não adianta você estar lidando com o eterno, você não tem que se preocupar com o externo, com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Eu tenho uma aluna nos Estados Unidos que ela fala para mim assim, Moré, se eu não posso esconder as coisas do eterno, para que eu vou esconder das pessoas? É a frase mais sincera e mais verdadeira que eu já ouvi na minha vida. É verdade, se a gente não pode esconder as coisas do eterno, porque ela fala, se eu pudesse esconder as coisas do eterno, eu esconderia. Eu falei, é verdade. Não adianta a gente viver uma vida disfarçada. A gente também não quer dizer que a gente vai soltar esses monstros interiores que nós todos temos. Eles estão aí dentro. O Eterno sabe, o Eterno criou essas percepções, essa inclinação do mal, justamente para que você pudesse tirar esse bicurim, você pudesse tirar o melhor fruto. Mas, diferentemente do que as pessoas pensam, é um fruto, quando você vai plantar qualquer fruto, seja um fruto natural de uma árvore, qualquer coisa é necessário cuidado. Quando você vai plantar goiaba, chega um momento que você tem que botar um saquinho nela ali para que o inseto não pose, não entre, não deixe ela com um bicho. É um cuidado extremo que tem durante um período para que o fruto seja o melhor. Então, por isso que muitas pessoas, elas acabam
só investindo em certos tipos de frutos. Por exemplo, se a pessoa planta uva, então ela se mantém ali no plantio de uva. Se é maçã, assim também é. Ela mantém ali aquele tipo de fruto porque ela conhece bem como tratar aquilo. Assim também são as nossas midutes e esses sentimentos internos. A gente tem que reconhecer, olha, eu sou um pouco egoísta. Eu sou um pouco egoísta. Eu sou um pouco interesseiro. Eu sou um pouco mentiroso. A mentira nem sempre é uma mentira revelada. Às vezes a gente fala mentira sem saber que está falando mentira, porque aquela mentira se torna uma realidade na nossa vida. E a gente compra as ideias que são vendidas e a gente bota aquilo como tarja principal na nossa vida. Essa é a verdade. Imagine se nós estivéssemos lá no tempo do faraó, e o faraó fosse o melhor governador, e aparecesse Moshe, uma nova política. Olha, saiam do Egito e venham comigo para o deserto, para o novo tratamento. E o faraó falava, não, continue aqui, vocês trabalham aqui, vocês têm INSS, vocês vão construir as pirâmides que no futuro serão vistas pelas pessoas. Aqui a gente tem todo um controle, né, sobre todas as coisas, temos agriculturas, novas inovações tecnológicas, enfim, vejam, se por incrível que pareça, vocês não sabem, mas a cultura egípcia ela faz parte de toda a nossa vida. Eu vou botar aí numa questão de 70% a 80%. Existe um documentário que fala sobre a cultura egípcia no mundo. Por incrível que pareça, todas as pessoas vivem muito da cultura egípcia, usam as descobertas egípcias no seu cotidiano. É incrível isso. Então, olha, a ideia que Moshe passa em primeiro nível é, olha, vamos só atravessar o deserto por enquanto, né? Ou seja, vamos pelo menos começar a respeitar a propriedade do próximo. A gente respeita aquilo que é do próximo, não deseja a mulher do próximo, não deseja o fruto do próximo, não deseja a comida do próximo. Esse é o primeiro nível. Só que agora, para entrar em Jerusalém, você tem que agora aprender a não receber para si mesmo. E aí é que começa o grande problema da Torá. Enquanto eu estava na religião e que eu sabia fazer a canção X, e que eu cantava, e que eu estava lá e todo mundo estava vendo, eu estava fazendo as minhas questões religiosas, botando talit, sidu, e todo mundo olhando e falando, olha, que coisa maravilhosa, que pessoa perfeita. A internalidade, ela fica um pouco distorcida. Porque agora, olha como a coisa é, eu faço parte do grupo X, então agora eu sou X coisa, eu me visto de X questão, então agora é assim, eu tô salvo, eu assinei um documento, e esse documento, ele tem um certo, sabe, uma pessoa que assina o pastor tal, o rabino tal, o padre tal, e está tudo resolvido. Olha como que é a enganação dessas coisas. Enquanto o interior que eu tenho, o que eu tenho lá dentro realmente, que tem que ser cuidado e que é esse pacote que o Eterno mandou para esse mundo, para que eu possa vencer, não tem nada a ver com a religião, ele fica escondido dentro dessas pipotes. Ela fica escondida dentro dessas pipotes e aí eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Nesse momento, o Eterno ele tem que começar a mandar todas as pragas que tem no Egito. Então, ele começa com os 10 golpes. Quando você vai para a Torá, ele tem que dar esses 10 golpes e todo mundo vai passar as 10 provações de Abraão. E aí você começa a sentir que os golpes são pesados.
Ainda que você está vendo que todo mundo está na religião correndo para você, não entende por que seu interior está todo desorganizado. A sua vida está toda desorganizada. E é nesse momento que só resta um grito para você fazer. Um grito que só pode ser seu interior com o eterno. Fazer como Ari, quando estava na sinagoga, ele falou: Hashem, me ajuda. Olha a complexidade que eu sou, olha os tipos de erro que eu cometi, olha como agora eu quero restaurar tudo isso. Mas como são muitas as percepções que eu tenho interior, eu preciso escolher uma dessas percepções, uma dessas midotes para cuidar. Eu preciso primeiro ver qual é o ponto que eu tenho que começar a limpar. E aí você começa, então, a observar qual é a mitzvot que você faz com interesse em receber alguma coisa. As mitzvot que você faz com o Eterno em prol de receber alguma coisa para você são, na verdade, a questão que vai contra a Torá do Eterno. Isso quer dizer que todas as pessoas que te ensinam a fazer qualquer tipo de reza, qualquer tipo de oração para receber para você mesmo, está ensinando você a não seguir a Torá. Quando você agora descobre isso, que é a entrada de Israel, agora sim, quando você entrar, quando você estiver em Israel, você agora vai selecionar o fruto. Porque até agora nenhum dos frutos que você trouxe perante o Eterno foram válidos. Eles não têm validade espiritual nenhuma. E por isso, eles não produzem a essência divina, ou seja, aquele óleo divino, aquela presença de você sentir que está não a nível desse mundo com a sua missão cumprida, mas interiormente você realmente saber que está vendo dentro de você agora um coração e uma mente divina. Dentro disso, o que acontece é que nós temos que começar a captar e aprender como que nós iremos fazer essa grande reforma interior, que exigirá tempo, muito esforço e muita força de vontade, resiliência. Porque muitas vezes essas 613 mitzvot que tem dentro de nós, elas estão realmente bichadas. Elas estão estão com desejo de receber. É como uma mulher prostituta que serve o Eterno e serve sempre com a vontade de receber para si mesmo. Quando você lida com seu irmão, esse irmão pode te dar um lucro, seja ele em qualquer nível. Quando você lida com Deus, é porque você pode ter algum tipo de lucro, seja em qualquer nível. Essas percepções espirituais, todas cheias de desejos impróprios em relação à divindade. Então, todas elas são dentro de um nível onde eu não agrado ao Eterno. A gente tem que ser na mesma sintonia do Eterno. Qual é a sintonia do Eterno? O Eterno, ele não precisa receber nada. Ele é só doação. Tudo que o Eterno faz, ele não depende de nada, ele não depende de ninguém. Ele não depende de ser adorado, ele não depende de nada. Para você ter uma ideia, a nossa criação para o Eterno não é nada.
E como essa ação em relação ao que é o eterno para nós não é nada, nós somos praticamente quase que imperceptíveis para o eterno. Diz os nossos sábios que nós somos um grão de mostarda no meio de um oceano, de todos os oceanos, no meio do eterno. Basta você pegar o Sol ou o planeta Júpiter para a gente entender do que a gente está falando. O Júpiter, o planeta Terra, na frente de Júpiter, é um grãozinho de arroz. E nós que estamos aqui no planeta Terra, o que nós somos? Micróbio, nem sei qual é o tipo de comparação que se faz aqui. Mas dentro desse nosso ego, a gente acha que nós temos um mundo todo, que nós somos tão importantes e que o mundo não funcionaria sem a gente. Né? Tudo que existe dentro de você é o que existe fora de você. Essas percepções é o que faz quem você é. Se eu não me torno na mesma frequência do eterno, ou seja, eu não posso ser igual ao eterno, lógico, porque o eterno ele só doa, mas eu posso me tornar um receptor, eu recebo para doar, eu não recebo mais para mim mesmo. Quando isso acontece, eu começo então a entrar na terra de Israel e a oferecer os melhores frutos que eu tenho para o eterno. Esses melhores frutos são interiores. E é lógico que se eles são interiores, eles vão se projetar no exterior. E eu começo a lidar agora com o mundo, com o eterno, não de uma forma egoísta. Ou seja, eu vou dar um shiur hoje e esse shiur vai fazer alguém ser curado, etc. Não, pode ser usado, lógico, eu não estou falando que não pode, mas o shiur em si ele não pode ser feito com a intenção de alguém ser curado, ou de alguém ser salvo, ou de alguém, porque todo mundo que está passando todas as questões intelectuais, doenças na alma, problemas financeiros, etc., elas estão passando porque elas estão passando por um tratamento do eterno. Se a gente não começa a limpar esses sentimentos internos do ego, a gente não consegue entender a Torá do eterno. A gente vai ficar na Torá literal. Então, você vai ficar fazendo tudo literalmente o resto da sua vida e vai ser a mesma pessoa o resto da sua vida. Você não pula os degraus espirituais, você não ascende para o mundo da alma. Por quê? Todo mundo que chega para você, eu vou lá rezar para o rabino, aí você já vê um cifrão no rabino. Por que você vê o cifrão? Porque ele vai rezar por mim, eu vou conseguir conquistar as coisas que eu quero aqui. Só que Israel não é um local aqui. Aqui é um local de passagem. É um local que você está passando. Nós somos seres extraterrestres, espirituais, tendo uma experiência biológica. Acabou esse corpo aqui, gastou esse sapato, vem o próximo sapato. Vem o próximo corpo. Acabou aquele, e por que isso está acontecendo? Porque a gente não está entendendo o que é a missão nesse mundo. A gente está preso é lógico que todo mundo tem que ter a sua alimentação, tem que ter uma vida, né, que possa estudar a Torá, tem que viver para estudar a Torá, mas você não pode viver só para as coisas desse mundo. Na verdade, você nem pode viver para as coisas desse mundo, porque isso vai passar. Você já percebeu que quando você estava na semana passada e aconteceu um momento muito bom, e você foi feliz naquele momento, ele está lá no passado, você não pode recuperá-lo. Se você está num momento de tristeza hoje, aquele momento foi só uma lembrança. Ele não faz parte do hoje. Você está tentando agora reconstruir outra festa, outro momento, para ter de novo aquele tipo de prazer, mas ele vai passar. No final de tudo, a vida que ficou para trás, você pode falar, eu fui feliz,
Ou você pode falar, eu consegui consertar, eu consegui cumprir a minha missão. O problema é que os sábios sabiam disso, e eles cumpriram suas missões. Eles deixaram tudo escrito, o Ari e todas as pessoas, eles poderiam falar, eu venho nessa reencarnação aqui, estudo um pouquinho, na próxima eu deixo mais um pouquinho. Não, eles não eram bobos, ele falou, eu não quero estar lá não, Hashem, porque aqueles tempos lá vai ser perigoso até para mim, que sou um tzadik. Afinal, são tzadik, mas são seres humanos. Então, gente, alerta que eu tenho de Hashem para vocês hoje, liguem o alerta de perigo. As nossas almas estão em perigo. De 1000 anos de reencarnação não tem mais tempo. Por isso que está todo mundo sendo atraído para Kabbalah. E todo mundo vai ter, porque no final nós teremos que ser um homem só, toda a população mundial ser um homem só. E todos com o coração. Para podermos causar e termos a mesma vibração do Eterno, todos receberem para doar. Então, gente, o que acontece com tudo isso? Se nós não conseguirmos vencer todas essas vontades e esses desejos que existem dentro de nós, de recebermos para nós mesmos, nós não vamos alcançar o Eterno. Não vamos nem chegar perto. Só que não tem saída, porque o Eterno fala, eu criei o mal e criei a Torá como tempero. Só que somente através da Torá a gente consegue vencer essa inclinação do mal, que é, na verdade, o nosso maior inimigo. Você veja, tudo que faz mal para você é aquilo que você não concorda que o outro, ou que uma situação, ou que uma questão interna, tudo isso é negativo. Se nós pudéssemos ligar um botãozinho, tá tudo bem, né? Quer vaca, vá para o brejo. Tudo ficaria uma mil maravilhas. Tive um prejuízo financeiro. Baruch Hashem, Ganzul Letová. Fulano de tal, e a gente vai chegar nesse nível, está numa doença. Ganzul Letová, tudo é para o bem. Eu agora vou ter... André, ratificando, você falou recebermos para nós mesmos, né? Mas completando, e para doar. Isso. Para doar. Sempre nós temos que receber, aprender. É difícil demais receber para poder doar. Se você recebe a divindade, você recebe a divindade para doar. Se você recebe algo, você está com aquela questão na sua mão para doar. Mas do que nós temos que doar? Dinheiro? Dinheiro vai ajudar a salvar a vida de alguém? Não. Comida? Podemos doar, mas vai salvar a vida de alguém? Vai salvar? Não. Então a gente tem que investir tudo para divulgar Kabbalah, para ensinar as pessoas. Não quer dizer que eu não posso doar comida, mas que eu também não posso fazer isso ou aquilo. Além de todas essas coisas, a gente tem que entender que o processo da mitigação, de machucar as pessoas através de certas doenças, alguma coisa, é o próprio Eterno. Para que as pessoas possam se ligar, como que as pessoas vão se ligar? Mesmo passando por todos esses processos, por todas essas dores, nós mesmos passamos por muitas dores, como que a gente ia se ligar? Afinal de contas, nós que estamos aqui, toda uma humanidade que vai se aproximar, somos todos pecadores. E nós só estamos aqui porque nós pecamos.
E doeu, porque se não tivesse doído, nós continuaríamos no pecado. Seja o pecado da idolatria, o pecado de querer para nós mesmos, e etc. A gente tem esse lado negativo, esse lado que é só mal, que a gente é capaz de sentar numa mesa, num domingo, ter a melhor comida do mundo, ficar feliz, se satisfazer e dormir e nem se preocupar se tem outra pessoa passando fome ao nosso redor. A gente também pode encher o nosso estômago de Torá, de Cabalá, e nem se preocupar se tem outras pessoas aprendendo. Na verdade, quando a gente faz esse tipo de... tem esse tipo de percepção, a gente recebe só para a gente mesmo. Mesmo a Cabalá, ela tem que ser recebida para ser doada. Agora eu não sou mais só um receptor, eu não recebo só para mim. Aqui em Malhut é o mundo do ego. Eu tenho que aprender a receber e doar na proporção certa. O que faz bem para o outro? Qual é realmente a restrição que eu tenho que fazer dentro disso tudo? O que eu tenho que apoiar e o que eu apoio e aonde eu vou colocar todas as minhas forças? Será que se eu não conseguir começar a corrigir e me unir com outros grupos, você só consegue essa elevação através de se reunir em um grupo, estar junto desse grupo e estar se elevando junto com esse grupo? Não com outros grupos, grupos de cabalistas, porque dentro desses grupos vão surgir problemas, vão surgir Lashon Hará, vão surgir egoísmo e outras coisas que são os males da alma do ser humano. E ali, através da Torá, o Eterno vai começar a tratar com você. E aí você vai ter uma educação dentro da Torá. Fora isso, como que você pode tratar no meio de pessoas que não são de Cabala? Nem sabe o que é Torá, nem sabe o que é Torá, nem a Torá literal eles sabem, ainda mais a Cabalá. Então, nós nos tornamos pessoas que temos que ser exemplos. As pessoas têm que olhar os seus atos e falar assim, poxa, como você é diferenciado. Mas por quê? Porque você é inteligente, porque você se veste bem, olha, porque você está sendo abençoado, porque você conseguiu um carro. Não. Como você é diferente na forma de lidar com todas as coisas. Como você trata cada uma situação do cotidiano, como você vê um pequeno inseto, como você vê todas as coisas que estão em volta de você e como você vê o Criador em todas as coisas. Quando a Torá ela cita que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, existe uma questão profunda demais aí. A gente sabe que Elohim ele faz o corpo do ser humano. Elohim é uma criação do Eterno. E nessa criação, todos os anjos participaram. O fogo é um anjo, a água, e etc. O fogo, Gabriel, a água, Mihael. Então, todos os anjos participaram. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, os planetas, que são 7, estão configurados nas divisões do nosso corpo, nas divisões dos continentes, dos mares, dos desertos, etc., nos dias da semana. Tudo isso é Elohim, tudo isso é aquilo que essa parte biológica que é criada por Elohim, que é um servo de Hashem, que é chamado de rigor, faz. Só que essa criação de Elohim ela não perdura muito tempo. Justamente porque aqui no mundo de Malhut, onde nós dependemos de receber tudo,
dependendo da influência da Lua, dependemos da luz do Sol, dependemos da água e etc. E tudo, oxigênio, a todo momento nós temos que estar recebendo alguma coisa que é impagável com dinheiro. Dinheiro não paga essas coisas. Mas quando nós percebemos que essa parte que é formada pela segunda parte do tetagrama, Vav-Ré, que essa condensação é feita por essas forças, é como o Eterno falasse assim, ó, daqui para baixo eu uso a minha divindade, mas num nível menos, sabe, menos condensado, se pode se usar essa palavra aqui, ó, aqui é um nível menor, eu estou fazendo um corpo, estou fazendo tudo isso que é muito maravilhoso, mas tá, aqui é Elohim, aqui é um campo que eu estou, mas não estou. Não há uma percepção, aqui é a criação, eu não estou na criação, eu sou incriado, eu sou o criador. Então, ele faz essa questão. E aí, o que acontece? Depois que o corpo está criado, o Eterno vem, agora em Yud-Ré, Vav-Ré, e pega um pedaço dele e sopra. Ó, o soprar, quando ele sopra, é ele mesmo que entra dentro de você. Quando ele fala ama ao teu próximo como a ti mesmo, é porque todos nós temos uma mesma alma, que foi desfragmentada, que é a alma de Adão. Se eu te odeio, eu odeio a mim mesmo. Se eu odeio, seja quem for a pessoa, eu estou odiando a mim mesmo. A configuração da pessoa é muito legal. Tá, também. Mas não, você tem que separar a alma do físico. Você tem que entender também separar a alma da parte intelectual daquela pessoa e tentar mostrar para ela que existe algo diferente. Eu não sei como você vai fazer isso, mas Deus sabe. Mas a sua principal missão é amar e não falar mal ou acusar. Isso, o que a gente tem mais mania nesse mundo é de acusar as pessoas. É de falar que alguém não presta, ou outro presta, e a gente faz isso em todo momento nós nos distraímos. Então, essas percepções e esse amor que você tem que descobrir, que é o amor da alma, vai fazer com que a sua alma se junte com todas as outras almas. Quando você consegue unificar a sua alma com a alma dos tzadikim, com as almas das outras pessoas, você percebe que a missão não é muito bem essa que te ensinaram até hoje. A divisão política, a divisão religiosa, a divisão entre castas, a divisão entre cor, a divisão entre a pessoa vai chegar ou não vai chegar. Às vezes, as pessoas chegam aqui na gente, acham que vai encontrar uma sinagoga, tudo bonito, os maiores armários, o Sefer Torá, todo mundo vestido de judeu e etc. Não, isso é roupagem. Isso é roupa. E as pessoas estão procurando isso. Me desculpe, mas as pessoas estão procurando isso. Elas estão procurando um lugar que elas possam entrar. Não, eu faço parte, agora eu sou judeu, eu faço parte aqui, ó. Aqui tem um rabino, meu rabino, ele é judeu mesmo. E ainda chama as pessoas de Goim. Isso não é Torá, isso não é Zohar, isso não é. Agora, as pessoas podem chegar às vezes aqui até a gente, ser um local simples, mas é um local que elas vão aprender a verdadeira Torá. E essa é uma verdade do Eterno. O que importa é o que você vai aprender, o que isso vai mudar a sua vida, como isso vai mudar o seu dia a dia, como você torna a sua mente e o seu coração mais divino, como você dilata o seu coração para amar mais profundamente as pessoas, como você olha para como eu amo isso, como eu amo todas as coisas, como cada pedacinho do mundo vai se tornar especial para você. E como você vai se sentir tão pequeno de não ter percebido isso antes. Então, isso é fundir o divino com a nossa realidade. Por isso que essa
Paraxá, ela vai falar sobre o Monte Herval e sobre o Monte Gerizim, né? As tribos se dividiriam, 6 meses para um lado, 6 meses para o outro, 6 meses negativos, 6 meses positivos. Um lado representa Rava, que é o lado negativo, o outro Adão, que é o lado positivo. Pode se dividir em outono e inverno, os meses negativos, primavera e verão, meses positivos, onde as festas sagradas se dariam e onde a divindade desceria para se fundir em alguns momentos com mais força entre nós. Naqueles momentos de festas, como vai ser o Rosh Hashanah agora, você desce um pacote grande da divindade, ou seja, toda a humanidade vai receber, mesmo aqueles que não fizerem Rosh Hashanah, todos vão receber. Todos estão distraídos numa missão. Todos recebem. Mas o problema não é você receber. O problema é você ter pote para guardar e não deixar as forças impuras se alimentarem dessa energia que você vai receber. Por exemplo, alguém pode receber muito dinheiro e muita felicidade e gastar com bobagem. Coisas que são fúteis e que não vão elevar em nada. Então, ele está pegando da divindade aquilo que ele recebe de bom e gastando com coisas fúteis, que no final só vão agradar o seu ego e mostrar, olha como eu tenho dinheiro, olha a melhor roupa que eu tenho, olha, sabe? E olha isso, olha aquilo, eu conheço vereador tal, eu conheço político tal, ou eu sou influente, nada disso. Para a Torá importa. Na verdade, Moshe, ele foi afrontar a maior autoridade que tinha na época dele. Ou seja, não tente prender o povo de Israel com seu ego, com as coisas que estão em volta de você. Deixe que eles partam para que eles possam adorar o Eterno com toda a sua alma e com todo o seu coração. O que todo o sistema que nós temos vai fazer? Vai fazer a gente sempre voltar. Hora após hora, momento após momento, você vai estar voltando e vai tentar. Mas hoje eu não ganhei o suficiente. O que vai ser amanhã? Por isso que o Zohar fala, viva hoje. Você tem o suficiente para hoje? O que passou foi ontem. O que você está passando hoje é o que você tem hoje. Se você tem a comida para hoje, viva hoje. Amanhã, não se importe, porque está na mão do Eterno. Na verdade, se você tiver que passar necessidade, você vai passar. Mas é melhor você passar com o Eterno do que você passar com problema. Se você não tiver que passar, você não vai passar. Mas tudo isso faz parte do que o Eterno tem para a sua vida, para que você possa crescer como ser humano. Por isso que é Ganzul Letová. Por isso que os maiores sábios, durante os seus problemas, durante os seus tratamentos divinos, eles falaram, Ganzul Letová, tudo é para o bem. Nessa porção dessa semana, fala que nós não devemos construir imagens de escultura. Muitas pessoas pensam que isso é só você fazer uma imagem aqui, ou construir uma estátua, ou fazer um boneco e etc. Isso é o mais ridículo do ridículo de toda a idolatria. Mas não está falando nisso. Está falando sobre você criar uma imagem no mundo espiritual. Chegar perto da divindade, ou botar asas em anjos, ou botar formas, ou botar isso, ou botar aquilo no mundo espiritual. O Eterno, ele fala o seguinte, quando vocês estiveram no monte, vocês viram trovões, viram escuridão, e só ouviram vozes, e a gente tem que entender essas vozes, e nada mais vocês viram. Então, guarde muito a sua alma de fazer qualquer tipo de imagem. Ou seja, fazer qualquer imagem referente
a um ser celestial, a um anjo, ao próprio Eterno. Ainda que quando se faz de anjos, etc., ainda é um nível pequeno de idolatria, mas quando quer se fazer a imagem do divino, traduzir o divino para dentro da nossa realidade de consciente, é aí que começa a idolatria. Por exemplo, o Eterno, ele diz, eu criei o bem e o mal. Para Deus, a luz e as trevas não têm diferença nenhuma. Por incrível que pareça, as trevas e a luz não têm diferença para ele. Existe diferença para nós, que nós usamos os conceitos que foram colocados sobre nós para decidir o que é bom e o que é mal, o que é treva, o que é luz. Por isso, às vezes, uma doença, ela é luz. Por que ela é luz? Porque é uma forma do Eterno trazer para a pessoa uma realidade de que ela está errada. Qual o exemplo que a gente pode ter disso? Vamos lá. A gente tem um pequeno buraquinho que surge numa represa d'água. Aquilo ali é incômodo, está saindo um fio d'água. Conforme o tempo vai passando, aquele buraco vai aumentando e a água vai saindo cada vez mais. Pode ser um momento que aquela represa venha abaixo. Assim é uma doença. Assim é um problema na nossa vida. Deus está mostrando que existe um pequeno buraco ali. E o que o nosso ego não está percebendo, aquele tipo de situação. E como que ele vai chamar a nossa atenção? Fazendo com que o buraco aumente, porque enquanto está sendo só um fiozinho ali, isso vai demorar um tempo, eu conserto depois. Mas quando aumenta, o desespero começa a aumentar. Em alguns casos, as pessoas ficam doentes que elas não vão conseguir regressar. Ou seja, elas têm um pequeno espaço de tempo para acertar as suas contas com Deus. A gente que ainda tem um tempo, pelo menos é o que se acha, porque também não pode surgir uma doença, pode ser qualquer coisa, a pessoa está bem hoje e amanhã, fulano de tal morreu. Você morreu? Mas como? Ele estava conversando aqui comigo ontem. A gente estava falando disso, daqui, meu Deus do céu. Então tome cuidado a cada minuto. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Conserte agora. Na verdade, se der para consertar ontem, conserte ontem. Não deixe para depois, para você começar a querer estudar a Torá, para você querer consertar a Torá, para você querer deixar para depois, para consertar essas questões internas que você tem, porque o ego, ele é o que te afasta do eterno. E aí, para ele, não tem diferença. Ele está usando as duas forças. Ele pode usar o Gabriel é rigor, o lado esquerdo, que está com todas as forças negativas. Ele pode usar Mihael, que é misericórdia, porque não tem essa questão de que Deus vai me abençoar e tal, se eu não tiver merecimento. Ele só vai me abençoar se eu tiver merecimento. Mas para que eu quero ser abençoado? Eu vou gastar todas as minhas questões, tudo que eu ganhei de força espiritual para ganhar carro, uma boa vida, que meu filho tem que ser alguém, sabe? Não é também, gente, que você tem que estacionar a sua vida. A gente está falando de percepções. A gente está falando de mostrar para as pessoas que o mais importante de tudo não é isso. E que a gente ensina os nossos filhos, a nossa família, sobre isso. O mais importante é você salvar a sua alma. O mais importante é isso. E como você salva a sua alma? Consertando as suas midot. E nós estamos num sistema de 6.000 anos que vai provando ao contrário. Guerreamos, fizemos conquistas, tiveram impérios, um império caiu, outro império caiu, um rei caiu, outro rei caiu.
Numa vida nós podemos ter sido pobres, na outra rico, na outra menos importante, na outra mais importante, etc. E assim vai continuar o ciclo. Só que agora a gente está aprendendo a Torá para começar a consertar. E os ritos externos? Pode fazer, se te ajuda a você chegar mais, mas você tem que começar a fazer o Shabat interno. Você tem que começar a aprender a receber para dividir. Não receber para si mesmo. Quanto tempo demora para eu poder aprender isso? Talvez uma vida toda para mudar uma simples midot. Uma vida toda. Não é nada fácil. O que acontece? Mas tudo isso faz parte do bem. Porque para Deus não tem bem nem mal. Ele está acima do bem e do mal. Deus está acima do amor e do ódio. Deus está acima de todas essas coisas. Nós, os seres criados, estamos abaixo dessas coisas. Quando nós chegamos na equivalência com o Criador, de amar Hashem acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, então nós não recebemos mais agora para a gente. A gente não se reúne mais para fazer festa para vir buscar uma bênção. Eu vou porque agora é Rosh Hashanah, o próximo ano vai ser maravilhoso, eu vou ter tudo. Não, não é isso. A gente vem para Rosh Hashanah para agradar a Hashem, para servir o nosso próximo. Esses dias, uma senhora me ligou e falou, poxa, eu pago para ir para Yom Kippur, para quanto eu tenho? Não, aqui não paga nada. Que negócio é esse pagar para vir em Yom Kippur e Rosh Hashanah? Se a gente tivesse um serviço, tivesse que contratar alguém para fazer alguma coisa, tal, mas a gente tem mão hábil para fazer, selecionar Rosh Hashanah, Yom Kippur. Todo mundo pode botar a mão na massa, fazer um pouquinho, mas para que a gente precisa dar dinheiro para isso? Se a gente tivesse algum lugar alugado, não sei, etc. Mas, fora isso, a gente precisa manter os estudos da Kabbalah, tem que se estudar profundamente, não se estuda Kabbalah, não é você pegar a Torá e começar a ler, então tem que se estudar, tem que se ter tempo, muito tempo, e a gente pede, sim, pessoas ajudem com a gente tem que pagar a internet, tem que pagar aquilo, a gente precisa de equipamentos para vocês mesmos, é para vocês mesmos, não é para mim. E é para mim também, porque quanto mais eu dou de Torá, mais eu tenho Hashem comigo. E eu sou servo dele. Então, a gente tem que começar a colocar a Kabbalah no coração das pessoas. O estudo de Kabbalah, o estudo da Torá verdadeira. E nos doarmos para estudar de verdade. Abrirmos mão de ter esses conceitos, e aí eu chego agora, e você chegar e ir para uma festa de Yom Kippur, é R$800, R$700. E aí você ainda tem que pagar comida, R$60, e tem que pagar o rabino. Pô, isso não existe. Isso é negociar. Quando você vai lá em Zacarias 14, está lá, e naqueles dias não haverá mais cananita na casa de Hashem. O que é cananita? Pessoas que negociam, pessoas que querem ficar ricas, que querem ter muito, muito luxo. E as pessoas que vão ali e pagam, elas também querem receber dinheiro de Hashem. E aí elas vivem num nível de religião muito baixa. Por quê? Abraham, ele deixou os seus méritos para Israel. Isaac deixou os seus méritos para Israel. E também o Yaakov deixou os seus méritos para Israel. Isso quer dizer o quê? Que eles tinham mérito para ter a melhor vida do universo, desse mundo. E eles não quiseram, eles deixaram. Quando o faraó chega para o Yaakov e pergunta assim, qual é a sua idade? Ele responde, eu tenho 130 anos. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Exatamente isso que está na Torá. Algumas pessoas vão tentar parafrasear, que pouco... Não, ele falou exatamente isso. Por quê?
ele tinha um concerto para fazer dentro de si. Ele não podia ficar perdendo tempo, sabe, com as bobagens que a gente está aí vendo no dia a dia, e também a gente não deve julgar. Cada um tem, sabe, da sua mente, cada cabeça um juízo, cada um sabe o que tem que avançar. E eu também não estou falando aqui para recriminar ninguém, eu estou falando que a gente tem que avançar e que a gente tem que realmente priorizar todas essas coisas na nossa vida. O estudo da Torá de forma correta. Por isso tem o Moré aqui para vocês incomodarem no privado a hora que vocês quiserem. Não sei tudo, e ninguém sabe tudo de Torá. Ninguém sabe tudo. Os mestres dos mestres iam atrás do Ari, o Ari estudou com outros mestres, e estão até hoje lá nos céus, nas estivões celestiais, estudando Torá. É impossível de saber tudo. E a gente deve se unir com esse conceito de querer fazer a Kabbalah crescer, de querer ensinar para os nossos filhos a Kabbalah, porque a Kabbalah, ela é o que vai libertar a alma da gente, aprender a não receber para nós mesmos, aprender a receber para doar. Isso quer dizer que eu vou doar todos os meus bens? Não, o Eterno vai ensinar você a administrar as coisas. Aqueles que quiserem chegar, aprender Kabbalah, vão se juntar a você, vão se juntar ao nosso grupo, e a gente tem que crescer. Porque a gente tem que ter um sistema que não seja interesseiro. Quando você vai para os sistemas de dom, para os sistemas que exigem dinheiro, todos eles têm muito. Por que tem muito? Porque todo mundo joga com interesse. Você dá, mas você recebe. Agora, quando é doar por doar, doar para doar, doar pelo Eterno, por que eu tenho que doar se eu não vou receber nada? Doar porque o Eterno te deu a vida, porque ele está te dando conhecimento da Kabbalah, porque você tem que amar as pessoas, porque sem esse amor, sem essa unificação de todos nos tornarmos um homem com coração, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir, a gente não consegue chegar no final da retificação de toda a humanidade. Imagine e feche seus olhos por um momento. Imagine se todas as pessoas pudessem estudar a verdadeira Torá, a verdadeira Kabbalah, e que todos agora não recebessem para si mesmo, e todos pudessem doar. Todos os homens que fossem mais milionários do mundo, todo mundo que pudesse estar trabalhando naquilo que realmente tem o seu dom de trabalhar, todos aqueles que pudessem estudar a Torá, todas as pessoas trabalhando no único pensamento para que todos nós fôssemos uma só nação. Não haveriam mais barreiras entre a humanidade, acabariam as fronteiras, as línguas se unificariam no hebraico, todo um monte de professores ensinando hebraico na escola, ensinando as pessoas a não receber a si mesmo, tratando das almas que estão doentes. Imagine isso vai acontecer, porque o Eterno, ele é Deus vivo e ele está trabalhando dentro da humanidade para fazer isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. O que é Midot? Midot são os seus sentimentos internos, são os desejos, vontades. É um sentimento que você tem dentro, um desejo que você tem dentro de você. Esse desejo ele pode ser em prol de agradar o Criador e amar o seu próximo como a ti mesmo, ou ele pode ser totalmente egoísta. Quando ele é totalmente egoísta, ele tem que ser trabalhado. Então, como você é um ser humano, que você tem 613 mitzvot dentro de você, essas 613 mitzvot, elas podem ser positivas ou negativas. Ou seja, é uma lutando contra a outra. Enquanto você, o ego, né, que é essa parte central, ele deseja receber para si mesmo, você tem que começar a trabalhar ele do nível que você está, para que ele possa se tornar não em recepção, mas em doação. Moré. Oi. Você falou nos anjos Gabriel e Michael, um é fogo, outro é água. E terra e ar, seria Uriel e o outro?
Não, Nuriel está na parte central, ele traz a unificação entre esses dois anjos. Por isso que o Eterno fala que ia virar Shalom. Shalom é quando esses dois anjos se juntam. Por isso que você tem a palavra Ish na Torá, né? Ela não quer dizer homem, ela quer dizer Yud, né? E depois tem o Aleph, que é o próprio Eterno, e aí você tem o Shin. O Shin representa a árvore Sefirot, quer dizer, eu tenho a primeira nome do Eterno, Yud, e aí esse Yud, ele surge lá do Aleph, onde está o Eterno, e ele vem banhando a árvore sefirótica. O controle do lado direito está com Mihael. O esquerdo, que é Gevurah, está com Gabriel. E no meio ali, ou seja, é sempre a parte central, porque sem essas forças eu não vivo. Então eu tenho ali a conjunção que é feita por Nuriel. Fechando aqui em Malhut, que é a Terra. A gente volta para o nosso PowerPoint daqui uma semana e um pouquinho eu estou voltando lá para casa. A gente vai voltar às aulas sobre o alfabeto hebraico, da onde a gente parou, vai voltar a estudar mais profundamente todos os dias, tá bom? Tá bom, mestre. Tá ok. Então, se não tem mais perguntas, shalom. Amanhã a gente está de Shalom, volta. Moré. Gratidão aí. Shalom, Shabbat Shalom a todos aí. Falou, obrigado a todos por participarem. Shalom.